Vamos lá. Eu preciso fazer primeiro, antes de você começar. Por favor, por favor. Porque assim, a galera aqui no chat, quando começou o programa, e a gente deixou na capa assim, um programa sobre série, né? Por quê? Porque Não falamos de nada de série até agora, graças a Deus. Porque eu respondi uma pergunta ontem. Vocês não pensam em falar das séries do momento? Eu falei, não. Aí hoje estamos aqui falando. Tá ligado? Por quê? Porque eu tô de calça. E eu só falo mentira quando estou usando calça. Então, vamos falar sobre série hoje. Sim. Só que eu preciso deixar o disclaimer inicial aqui. Eu não assisti The Last of Us. Eu vi mais ou menos como é que aconteceu essa cena, mas não sei o contexto, a não ser pelo que o Fiore me contou. Então, eu não posso ter opiniões sobre a série. Eu vou traçar aqui opiniões, para não ficar calado durante o quadro inteiro. Uhum. Eu vou traçar opiniões sobre as opiniões que você está me dando. Tá bom, tá bom. Deixando claro pra todo mundo no início. Diga, por favor. A gente já falou de The Last of Us aqui em alguns episódios, eu acho. A gente trocou ideia sobre com... não lembro com quem. Foi em 2 programas diferentes. A gente falou com o Sodré e o... Sodré, a gente falou com o Sodré. Mas teve outro programa também que eu falei sobre. Mas enfim, então vamos me atentar a falar sobre o episódio dessa semana e a segunda temporada que eu tô achando. Que da primeira eu já falei. Pra não ser repetitivo também. Mas, cara, não achei o pior episódio do mundo. Mas assim, eu acho que é uma série muito... mediana. Me diz palavras pra não ser muito hiperbólico também, porque eu sei que às vezes fica parecendo só que é pose. E não é, eu realmente acho a série meio ruim. Muita gente colocou esse episódio como um dos melhores episódios de séries dos últimos anos. Eu não acho nem bom. Sim, vamos lá. Eu não acho que nem entre os melhores da série, que não é boa, tá, sabe? Por quê? As coisas que acontecem são legais, que são as mesmas coisas que acontecem no jogo, sabe? Que é... Pode dar spoiler? Antes. Dá um contexto da série, até pra quem não assistiu, inclusive eu. Contexto do The Last of Us. Primeira temporada. Apocalipse zumbi, deu merda, tudo foi pro caralho. Tem um protagonista que é o Joel, que é interpretado pelo Pedro Pascal. Ele tem uma filha, no dia que dá a merda dos zumbis, a filha dele morre. 20 anos depois, ele tá trabalhando como traficante, uma porra dessa. Ele é um mercenário. E aí um dia ele recebe a missão de acompanhar uma garota até um lugar. E ele acaba projetando a figura da filha que morreu na garota, que é a Ellie, que é a Bella Ramsey. Só que quando eles chegam no lugar, e ele já construiu essa relação toda familiar com ela, descobrem que a garota é imune. Mentira, já sabiam antes que ela é imune, mas descobrem que vão fazer uma vacina a partir dos genes dela, do DNA dela, só que para isso ela tem que morrer. O Joe fala, nem fudendo, porque já perdi a filha uma vez, não vou perder de novo. Mata todo mundo, faz uma chacina, salva a garota e fudeu o mundo. Condenou o mundo para sempre. Beleza. Segunda temporada. Eles estão vivendo bem, estão meio brigados e tal, porque ela ficou chateada porque ela queria morrer, mas eles estão vivendo bem numa sociedade que se organizou ali no meio de um vale. Jackson, o nome da cidade. Chega uma galera, mata o Joel, de vingança. E é isso, é essa merda que deu. O protagonista, o único personagem bom da série, morre no segundo episódio da segunda temporada. É o personagem que matou geral. O personagem que matou geral. E a galera gostou muito, alguns não, mas muita gente gostou, porque, é impactante. O negócio Game of Thrones fez muito de matar o protagonista, etc. E assim, é que nem aconteceu no jogo, com a diferença que no jogo é mais bem filmado do que na série. E no jogo tem mais força. Por quê? No jogo, quando isso acontece, a personagem que mata ele é uma personagem que ele salva no meio de uma nevasca. Tá lá patrulhando, viu uma mulher quase sendo comida por zumbi, tá tendo uma tempestade, vou salvar ela. Ela fala, tem um abrigo ali com os amigos, vamos lá que eu te ajudo. Ele, bora. Quando chega lá, ela tortura e mata ele. E você não entende que porra que tá acontecendo. Quem é essa filha da puta que ela matou o protagonista? Isso é foda, porque você fica angustiado, sabe? E o jogo te obriga ainda a jogar com ela. Então você tá jogando com a mulher que matou o protagonista, você fica puto com isso. Só que o jogo é tão bem feito, na minha opinião, que no final você gosta dela, porque ele te dá argumentos pra ela ter feito aquilo. Você não concorda, mas você entende ela ter feito aquilo. Porque um dos caras que o Joel matou era o pai dela. Só que tem esse mistério, você fica revoltado de jogar com ela. Tipo, por que eu tô jogando com essa filha da puta, sabe? Isso é uma muito... questão da linguagem do videogame. Exatamente, né? Te bota no papel dela literalmente. Eu acho isso muito legal no segundo jogo. Um lugar ativo. Exatamente. Só que na série eles fizeram isso de uma forma covarde, porque quando ela mata ele, você já sabe todos os argumentos dela, sabe por que ela fez isso, e a motivação por trás é ridícula. O showrunner, o Craig Mazin, não sei como é que fala o nome dele, falou, a gente não queria deixar o público angustiado sem saber por que ela fez isso. Caralho, amigo, é uma série da Apocalipse zumbi que o cara fez uma chacina, tu não quer que as pessoas sintam angústia? Você tem medo das pessoas sentirem sentimentos ruins, sabe? Faz parte da aventura, tem que arriscar. Ou você arrisca que nem o jogo arriscou, ou você faz uma parada diferente. Mas não faz um negócio meia bomba que nem fez, sabe? Porque, tipo, a garota
começa a segunda temporada que a garota tá falando, vou matar o Joel. E ela faz isso. Não tem surpresa nenhuma. É só um impacto pela violência da cena. Então é um negócio que esvazia a própria força, sabe? É um choque pelo choque. E assim, pra mim é tudo filmado de uma maneira tão burocrática, sabe? Assim, plano contra plano, é o cara tacando fogo no zumbi gigante. Uou, que legal. Porra, tu vai ver no jogo, caralho. O zumbi filmado de baixo pra cima, assim, ele parece maior do que ele é. E aí quando ele chega perto do cara, tem um jogo de sombra, e muda as cores da parada, a sonoplastia, tudo é foda pra construir o zumbi sendo uma parada foda. Na série é tipo um cenário qualquer coisa, um depósito ali e o cara tacando fogo no zumbi. Então, sei lá, é tudo muito mal filmado, na minha opinião, sabe? Importa muito mais pelo que está acontecendo e não por como está acontecendo. E no fim das contas, pra mim, é audiovisual, sabe? Então o mais importante não é o acontecimento, é como ele é filmado. E é filmado de uma maneira muito porca, pô. Pelo que você me disse, inclusive quando você me trouxe as explicações pelo WhatsApp, existe uma maneira, é o que você trouxe, muito mais sobre o que é filmado do que como é filmado na série, né? Porque ele não abre margem para as possibilidades dessa personagem. Qual é o nome dela mesmo? A que mata o cara? Abby. Da Abby. Você não abre margem para as possibilidades dessa personagem. Inclusive, você vai fechando essa personagem ao máximo. Sim. O que impossibilita novas abordagens pra frente. Né? É aquele negócio. O que vai fazer com essa personagem daqui pra frente, na medida em que a gente fechou todas as possibilidades dela, já criou uma personalidade muito bem estabelecida, muito bem desenhada. Né? E aí, o Walter Benjamin, inclusive, ele tem um texto muito importante chamado O Narrador, em que ele vai traçar justamente a crise da narrativa a partir da modernidade com a concepção, e ele vai trazer uma frase que eu acho muito interessante, da diferença da informação para a narrativa. Porque a informação ela é efêmera. A informação, na medida em que você dá, ela imediatamente ela some. Por quê? Porque ela demanda daquele momento. Então, é o que a gente fala, aqui no programa a gente faz muito as notícias quentes, as pautas quentes, né? E a gente sempre fala que a gente tem as pautas quentes e os programas de cauda longa. E é mais ou menos isso que é a narrativa, né? O programa de pauta quente é informação. E qual o problema da informação? É que daqui a 3 dias ela não pega mais. Ela não tem mais força. Porque ela morre imediatamente depois que ela aconteceu. A narrativa não. A narrativa é aquela que perdura. É aquela história que vai perdurar com você, né? É aquela ação que você não entende exatamente por que aconteceu. Por que ou se Capitu trairia o Bentinho. É replicante ou não é replicante? Tá ligado? São coisas que ficam na história e que a explicação mata. Não importa por quê, não importa se traiu ou não. Não importa se é replicante ou não. Sabe? Porque o que surge disso, as inúmeras possibilidades disso que fazem da narrativa narrativa. A explicação, a informação, ela mata imediatamente o que tá acontecendo. Sim. Então, inclusive foi uma outra pergunta que surgiu pra mim esses dias, falando justamente, quando eu falei que eu não gostaria de falar sobre série, tô aqui eu falando sobre série agora, e aí uma pessoa me perguntou, Felipe, mas você não acha que o formato série, ele não tem a potencialidade, a capacidade de trabalhar melhor os personagens do que o filme? Eu não acho. Aí eu falei exatamente isso. Não existe essa possibilidade, porque existe uma confusão de achar que trabalhar tempo é trabalhar mais tempo. Cinema é tempo. É manipulação também. Também é subtração. É isso, é tempo. É economia. Só que o que você faz com esse tempo, ou como você esculpe esse tempo. Não é sobre quanto mais tempo você tem pra fazer a coisa. Então você pode ter o tempo que for 10 temporadas de série. E você vai fazer uma grande merda. Sim. Fazendo com essas 10 temporadas de série. Muito, muito mais além. Tendo mais tempo, a possibilidade de você dar mais informações. Porque não é sobre dar mais informação. Não é sobre o conteúdo, o tanto de conteúdo que você traz. E a gente traz a Sontag pro debate de novo, quando ela faz a gente mudar a pergunta. De vez de pensar o que é estilo, pensar o que é conteúdo. Sabe? O que é informação, o que é o tema. De vez de você pensar nisso tudo, pensar na informação que está sendo dada, pensar como isso vai ser trabalhado. Tá ligado? De vez de a gente pensar nessa inserção de inúmeras coisas, do tanto de informação que eu tenho que dar para não deixar que o espectador possa pensar, possa criar em cima daquilo que está sendo proposto, revelar novas possibilidades, com que o espectador não seja exposto a contradições, como você bem disse. Aceitar a angústia, né? Aceitar a dúvida.
Quando você dá muita informação, você subestima o seu espectador, porque você leva o seu espectador a uma emoção específica, você dá um motor único para essa história, e ao fazer isso, você mata o seu episódio, sua série, imediatamente após o seu lançamento. Ele vai ser refletido depois, a galera vai ficar pensando muito, porque a cena é impactante, etc e tal. Mas e depois disso tudo? Pra onde vai? Eu nem acho a cena impactante, sabia? Porque, por exemplo, quando a Abby mata o Joel no jogo, é um cenário escuro, frio, uma mulher toda de preto e tal, forte pra caralho, com um monte de maluco que não fala muita coisa, você não sabe quem são aquelas pessoas, e eles estão cercando o protagonista, você vê, tipo, caralho, fodeu, esse cara vai dar alguma merda aí. Eles nem falaram nada, mas você sabe que vai dar merda pelo jeito que as coisas são blocadas e compostas no plano, sabe? E é um videogame, e, tipo, ficou super boa a cena. E quando ele morre é um negócio brutal. Cara, na série, eu nem sei quem são as pessoas que estão com ela. Tipo, eles não têm presença nenhuma, parecem pessoas genéricas que escolheram ali aleatoriamente pra estar lá. E são personagens que depois serão importantes pra trama, esse que é o pior. E tem uma diferença fundamental também. No jogo, quando a Abby mata o Joel, ela não sente prazer naquilo. A única expressão dela é raiva. É raiva daquele cara e a gente não entende por que ela tem tanta raiva dele. Depois a gente vai entender. Na série, ela faz piada enquanto tortura o cara, ela tá se divertindo. Ou seja, você trocou de um personagem vingativa pra um personagem sádica, sabe? Só que a série vai precisar que a gente sinta empatia por ela. Eu não vou sentir empatia por uma pessoa sádica, amigo. Não vai rolar, pô. A mulher tá matando o cara rindo e fazendo piada. Eu não vou sentir empatia por ela. Ou sabe? então, o caminho que a gente pode acreditar que a série vai, e aí, enfim, gente, eu tô falando de tudo isso que eu falei aqui. Sem ter visto a série, nem jogado o jogo, etc. Série, e assim, tudo que eu falei, inclusive, agora sobre o Benjamin, etc., pense que isso encaixa pra qualquer outra coisa. Mas a série pode ir pra um caminho também da apelação da informação. Ou seja, fazer a subversão dessa personagem informando o espectador o tempo inteiro. Ah, vão. Porque, por exemplo, no jogo tem um momento lá na frente que ela tem um flashback de quando ela encontrou o pai morto. E é isso. Cara, na série, em 2 episódios, já teve 2 flashbacks desse. No trailer do episódio que vem, já tem mais um flashback desse. Então, eu vou fazer 500 flashbacks pra te lembrar que ela fez isso porque o pai dela morreu. Cara, uma cena é o suficiente. É isso. O nosso amigo Mayal perguntou aqui: reprodução frame by frame da série em relação ao jogo é fetiche técnico, é fanservice, é medo de algo novo ou é só falta de criatividade mesmo? Eu acho que é um pouco de tudo isso. Nesse caso. Pode ser um exercício também, mas eu não sei se é o caso porque eu não vi também. Mas porque o Gus Van Sant faz frame by frame do Psicose. E ele lida aquilo como um exercício. Sim. Um exercício de tempo, um exercício histórico. Mas é outro debate também, porque eu não vi a série mais uma vez. Mas eu esqueci o que você tinha falado por último. Não. Da parte dela ser sádica? Então, é isso. Você vai precisar, para fazer com que a gente sinta empatia com essa personagem, criar artifícios de linguagem, artifícios técnicos para que a gente sinta essa empatia. Só que como você criou nessa personagem, pelo que você está me dizendo, uma personagem sádica, para mudar isso, você tem que ser ainda mais apelativo nessas informações. Você tem que informar o seu espectador o tempo inteiro. Olha só, ela fez isso por causa disso, ela fez isso por causa disso. Você vai ter que o tempo inteiro bater na tecla para que o seu espectador possa ir na tua, sabe? E aí o caminho é justamente esse. Ser uma série cada vez mais explicada, cada vez mais informada. E a informação é efêmera. A informação acaba. A informação não memoriza. A informação... É isso. Ela tem a sua pulsão é muito recente o tempo inteiro, né? Enfim. Então, eu acho que é isso. Acho que a parada é a gente entender que a informação dos filmes, elas são necessárias. Para construir uma narrativa, é importante que hajam informações, mas não a quantidade de informação, a informação necessária. Exatamente. A omissão também é importante. É isso. Eu vi o Franco Atirador pela, 5ª vez na semana passada. Eu nunca tinha me atentado que o filho do cara que perde as pernas talvez não seja dele, talvez seja do Nick, que é o personagem do Christopher Walken. E eu nunca tinha me ligado nisso, sabe? Sim. Então, caraca, é um filme que eu já vi 5 vezes e eu continuo descobrindo coisas nele e mantendo dúvidas sobre as coisas, sabe? Foda, pô. É um filme que respeita o espectador. Sim, é isso. Que deixa espaço pra gente construir as coisas na nossa cabeça também. O Benjamin, quando ele vai fazer esse texto, ele conta uma história de um livro que eu esqueci qual mas são 2 reis. É basicamente isso, são 2 reis que entram em guerra. E aí um dos reis derrota o outro e torna o outro submisso a si. O rei
e a sua família tornam-se submissos do outro rei. E todos os dias da vida desse rei vê a sua família sendo submetida às vontades do outro rei. E esse rei, ele vai se entristecendo, vai se depreciando, vai se tornando cada vez mais triste. Mas vivendo. Em determinado momento, ele vê um dos seus servos, esse rei, ele vê um dos seus servos servindo o outro rei. E ele se mata. E a história acaba. E aí o que é isso? Porque o livro, ele não dá informação. Ele não fala nada. Porque esse rei, ele tá vendo o tempo inteiro a sua família sendo submetida. E ele só fica triste. Mas quando ele vê o seu servo, ele se mata. Ele toma a atitude extrema. O que significa isso? Não importa. Tá ligado? É claro que a gente vai debater sobre isso. Esse que é o grande barato. Por que ele se matou quando viu o servo? Esse é o grande barato de discutir. Mas a grande parada é quanto isso se torna narrativa na medida em que não se dá a informação. Que se omite algumas e se dá outras. Sabe? E que faz com que a história perdure. Que ela permaneça. Que ela sobreviva. É isso que é lindo. Enfim. E, mais uma vez, não assisti a série. Estou acreditando no Matheus Fiore. Inclusive, até só pra fechar também, criticam muito a escalação do elenco e, beleza, os atores não tem nada a ver com os atores com os personagens do jogo. Não acho isso um problema. E criticam muito a Bella Ramsey, que é a menina que faz a Ellie e tal, que tem nada a ver. Cara, a garota é a única grande atriz da série. Ela é muito... A cena do Joey morrendo só é impactante porque eles sabem filmar, nesse momento, a cara dela puta porque o cara que ela gosta tá morrendo. É só por isso, sabe? Pô, mas você tá chamando o Pascal de ruim? Não, mas ele não... Olha nada só que você tá atingindo a galera. Eu gosto dele, mas pra mim não fez nada demais na série, sabe? Porque os momentos que ele tinha pra brilhar, ele não... A culpa por não ter roteiro nem direção, ele não brilha. Não culpa dele. Tipo, por exemplo, a relação do Joe e da Ellie é linda nos jogos. Me fala uma cena bonita dos personagens na série, você que gosta, de cabeça. Tu não vai lembrar. Agora, no jogo tem eles falando de pôster de cinema na cidade, ela conhecendo borboleta pela primeira vez na floresta. Que mais? Porra, tem muita, cara, tem muita... Essa mesma cena, a cena que aconteceu, você lembrou, por exemplo, como cara. Tem 500 cenas no jogo que são lindas dos dois juntos e não teve isso na série. Não tem, pô. As cenas que são análogas são eles brigando por comida, é alívio cômico. Então não tem bonding ali, não tem os personagens se juntando, sabe? Então a relação deles era uma porcaria, pô. É isso. Tá aí. Vocês viram a gente falando sobre série. Enfim, continuarei vendo The Last of Us. Toda segunda-feira à noite, na minha live de 10 horas, falarei sobre o episódio do domingo anterior. Se quiser me ver reclamando de novo semana que vem, provavelmente, 10 horas da noite estarei lá. Sádico é ele, no caso. Chega de Last of Us, puta que pariu. Assistirei. Dito isso, um dia eu ficarei rico e farei assistirei. Farei um filme sobre esse jogo um dia, vai ficar bom. Com Josh Brolin e Kylie Spenny. Fazer um filme sobre o Lord Ragnarok. Porra, irado. Irado. Tem um anime, você sabe, né? Tô ligado, e o mangá. Horrível. O mangá é bom, o mangá que inspirou o jogo, né? É mesmo? É. Não sabia. Eu só lembro do Baphomet. É a única coisa que eu lembro. Pô, eu morri de medo do bichinho Baphomet. Baphomet... O Baphomet Júnior também, que era pequenininho. O Baphomet Júnior era muito fofinho. Era o Baphomet, o Poring e o Sfabri. Todos dão plushes. Esse é o nome de todos. Bonequinhos fofos, excelentes. Esses são os O únicos. Lunático é bonitinho também, que tem a orelhinha. Que parece parece um coelhinho? Ah, então o Lunático eu lembro. O Ricardo Felipe mandou aqui. Tem algo sobre a relação desses personagens que funciona muito melhor quando tá jogando. Momento a momento com eles. A série falha em capturar isso. Sim, porque, por exemplo, o momento que o personagem principal tá mais na merda, o Joel, que ele só quer fugir de onde ele tá. E você é obrigado a não fugir e parar pra conversar com a Ellie. O que ela faz? Ela te lembra que o mundo é bonito, que existe natureza, que existe vida, que existe relacionamento, pessoas. Então o tempo todo você tá querendo escapar da porrada e a garota te lembra que existe coisa bonita no mundo, pô. Então é óbvio que a relação é boa, porque você é obrigado, por uma mecânica boa do jogo, a se relacionar com ela nesse momento. E não tem isso na série. O momento análogo da série dela lembrando que as borboletas existem é eles brigando porque acabou a comida e ela fazendo uma piada sem graça, sabe? Então não tem relação nenhuma. É importante que se diga, né? Até porque a gente tá falando de duas linguagens diferentes. Muito diferentes. Linguagem do cinema e linguagem do
videogame, é que, enfim, o cinema ele parte de um pressuposto de que o espectador é um espectador passivo, enquanto o videogame parte do pressuposto que se trata de um espectador ativo. Isso faz com que você seja obrigado a jogar com esses personagens, no caso de The Last of Us, em determinado momento jogar com personagens que você não gosta, que você rejeita, pelo menos a princípio. Todavia, The Last of Us, isso é até um defeito pra mim, é um jogo que quer muito ser cinema. Muito, muito, muito. Então tem muita coisa ali que você quer fazer uma reprodução frame a frame, dá pra fazer e fica bom, sabe? Sim. Mesmo assim eles erram. Ele quer ser cinema pelo que eu joguei em muitas poucas partes, mas pelo que você mesmo diz, em alguns momentos ele brinca com a própria lógica do jogo. Sim, sim. Que é isso, você ser obrigado a jogar com aspas, a vilã do momento. Depois você vai entendendo. Mas você é obrigado em determinado momento a jogar com a vilã do momento, o que faz com que você tenha sentimentos conflitantes. No cinema, pra fazer isso, na série, no cinema, na linguagem audiovisual, você tem que se utilizar de outros artifícios, porque a linguagem é outra. Então, quando a gente tá falando isso tudo aqui também, não é pra gente falar que a gente tá querendo que a série seja igual ao jogo, porque não tem nem como. Não, eu quero até o contrário, eu quero que seja mais diferente. Sim, não tem nem como ser. Eu acho que os melhores momentos da série são quando ela foge totalmente do jogo. Por exemplo, primeira temporada, episódio do casal gay que morre. É o melhor episódio da série, e eles nem existem no jogo. Tipo, um deles existe, mas não tem nada a ver com o que foi mostrado na série, sabe? É um momento bom, porque ele captura a alma do jogo e transforma em um negócio novo, uma história nova. Mas qual o legado daquele episódio pra série? Nenhum.